bem-vindos a essa nossa primeira aula da disciplina de Teoria da Elasticidade, em que nós faremos uma revisão das grandezas físicas, né, da sua classificação e da sua transformação. Né? Então, vamos lá. Inicialmente, é bom a gente relembrar, né, algumas definições básicas, e vamos começar sobre as grandezas escalares, que são aquelas, né, podem ser definidas apenas por um número, um valor, que representa a sua intensidade. Claro que esse valor é algébrico, ele também pode ter um valor positivo ou negativo, né? Dependendo da grandeza que está medindo, né? E no caso de haver, né, um zero de referência, um valor nulo, ok? E valores negativos, como no caso da temperatura, né? Em algumas situações, em que ela só pode ser positiva, como no caso da densidade. Então, a definição está aí. As grandezas físicas escalares são aquelas definidas apenas por sua intensidade. Consequentemente, são representadas apenas por um valor ou um número. Como exemplos, como eu acabei de citar, temos a temperatura e a densidade de um material. As grandezas vetoriais, por sua vez, né, elas são definidas desde a física do ensino médio como aquelas grandezas que são definidas por um módulo, que define a sua intensidade, né, a sua dimensão, ok? Uma direção de uma reta suporte e um sentido, que é a orientação sobre essa reta suporte. Então, a grandeza vetorial, normalmente ela é representada por um segmento de reta orientado, né? Segmento de reta com a seta indicando justamente o seu sentido, né? A reta suporte, né, deste segmento orientado indicando a sua direção. E o tamanho desse segmento definindo o seu módulo, né? O seu valor, que ele pode ser comparado em termos de grandeza, né, de intensidade, com outros vetores, tá certo? Que representem grandezas semelhantes, evidentemente. Né? E como exemplo de grandezas vetoriais, tradicionais, entre muitas outras, né, nós temos a velocidade e a força. Né? Lembrando, é claro, que em alguns livros mais básicos falam sobre velocidade escalar, que na realidade é a componente de uma força, de uma velocidade, quando estamos analisando a velocidade de deslocamento numa única direção. Tá? Mas a velocidade, genericamente falando, ela é uma grandeza vetorial. Ok? Muito bem. E as grandezas tensoriais de segunda ordem, que são o foco que nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina, né? Particularmente os tensores de tensão, então são definidas por uma matriz quadrada, né, com 3 linhas e 3 colunas, ou 9 elementos. Isso no caso mais geral, de 3 dimensões. Né? Quando a gente cai em situações de análise plana, essa matriz ela passa a ser 2 por 2, então você teria 2 linhas e 2 colunas, mas no caso mais geral, né, elas são definidas por uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas, 9 elementos, ou 9 componentes. Tá? No caso plano, então, ela terá 2 linhas e 2 colunas, ou 4 elementos ou componentes. Tá certo? E normalmente são usadas para estabelecer associações entre grandezas vetoriais. Como exemplo, nós teríamos o tensor de inércia, que é aplicado muito na mecânica, né, dos corpos rígidos, e o tensor de tensões de um ponto, que será objetivo também da nossa análise nas próximas aulas. Tá? Lembrando aqui que eu destaquei a diferença, né, entre grandezas tensoriais em 3 dimensões e em 2 dimensões, né, que no caso das grandezas vetoriais, elas também, quando forem representadas num plano, né, elas terão só apenas 2 componentes. E quando representadas no espaço, terão 3 componentes, no caso mais genérico. Tá certo? Ok? Só as grandezas escalares é que sempre terão apenas uma componente ou apenas um valor que definam. Então, as grandezas vetoriais poderão ter 2 ou 3 componentes, conforme esteja se fazendo uma análise no plano ou no espaço tridimensional. E as grandezas tensoriais de segunda ordem poderão ter 9 elementos,
né, representados por matriz 3x3, no caso mais genérico, tridimensional, ou 4 elementos, matriz 2x2, no caso particular de análise plana, né? Lembrando que na análise de tensões nós poderíamos ter, né, o estado triaxial ou o estado plano de tensões, ok? Muito bem. E aí a gente pode falar também sobre a generalização do conceito de tensor, que pode ser definido genericamente como uma entidade matemática capaz de associar a um ponto uma propriedade física através de sua representação matemática, né? Quando definido por uma expressão matemática, pode ser denominado também um campo tensorial. Assim como nós também podemos definir campos vetoriais sempre que a um ponto nós pudermos associar um vetor, né, um campo de forças, um campo de velocidades, né? Então nós podemos ter também um campo tensorial no caso do tensor de segunda ordem, tá certo? Também um campo escalar, quando nós estivermos trabalhando com campo de temperaturas, né? Então, a matemática pode trabalhar com campos, né, escalares, vetoriais e tensoriais, ok? Então aqui a ideia é generalizar um pouco o conceito de tensor, que é muito comum na física, né? Então os físicos costumam trabalhar com os conceitos de tensor numa forma mais generalizada, né? Que não é tanto o nosso objetivo, porque aqui nós focaremos mais no aspecto da análise de tensões, né, em elementos estruturais. Então, a gente não precisa tratar com tensores de ordem superior a 2, né? Mas, de qualquer maneira, a gente apresenta aqui essa generalização do conceito de tensor para que vocês tenham uma ideia do que vem a ser isso. Então, o tensor possui componentes cujos valores estão associados a um sistema de referência específico. Bom, esse é um aspecto que eu acho muito importante destacar, tá? Antes da gente falar mais ainda sobre tensores, né? Ok? Quer dizer, é importante caracterizar que qualquer grandeza física, né, seja ela escalar, vetorial, tensorial de segunda ordem, qualquer outra, ela existe independentemente do sistema de referência nas qual suas componentes são definidas. Então, qualquer grandeza, né, ela é fisicamente imutável, mas pode ser representada por componentes distintas em sistemas de referências distintos. Então, repetindo, né? A grandeza física, ela existe de forma independentemente do sistema de referência que a gente adotar. Dependendo do sistema de referência que adotar, as componentes dessa grandeza física, seja ela vetorial ou tensorial, no caso escalar isso já não se aplica, né? As componentes é que vão variar com a mudança do meu sistema de referência, ok? Isso é muito fácil de lembrar no caso de um vetor, né? Se eu tenho um vetor no plano e tiver componentes x e y, né, nesse sistema de referência, se eu aplicar uma rotação ao sistema xy, eu passo a ter um sistema x', y', as componentes desse vetor serão diferentes. Mas o vetor, a grandeza física, não muda. Então, a representação por componentes é algo que nós, né, seres humanos, criamos para poder trabalhar matematicamente, né, e representar essas grandezas. Mas, fisicamente, elas existem e não estão nem aí para o sistema de referência, tá certo? Ficou claro isso, né? Muito bem. E, em geral, aí também continuando a generalizar o conceito de tensor, né? Num espaço de dimensão K, um tensor de ordem N possui K elevado a N componentes, né? Consequentemente, no espaço cartesiano tridimensional, um tensor de ordem N possui 3 elevado a N componentes. Isso permite, né, que a gente classifique, por exemplo, uma grandeza escalar como um tensor de ordem zero. Ele terá 3 elevado a zero igual a uma componente. No caso tridimensional, né? O vetor poderá ser classificado como uma grandeza tensorial de ordem 1. Tá certo? Um tensor de ordem 1, porque ele vai ter 3 elevado a 1 igual a 3 componentes, nas direções x, y e z. Tá certo? E uma grandeza tensorial de segunda ordem, como a gente já colocou, ela terá 3 ao quadrado igual a 9 componentes. Né? Se nós fôssemos para o plano, então a dimensão passaria a ser 2, k igual a 2, né?
O escalar continua sendo um tensor de ordem zero, com 2 elevado a zero igual a uma componente. O vetor, a grandeza vetorial, ela passa a ter 2 elevado a 1 igual a 2 componentes, que nada mais são que as componentes x e y, né? Então, se eu tenho uma força F, ela tem componentes Fx e Fy, né? Por exemplo, tá? E uma grandeza tensorial de segunda ordem, como eu já falei, terá 2 ao quadrado igual a 4 componentes. Então, é só uma generalização do conceito de tensor, né? Porque a gente pode tratar qualquer grandeza, seja ela escalar, vetorial ou tensorial, genericamente como um tensor de ordem n em um espaço de dimensão k. Ok? Muito bem. Então, é exatamente o que eu falei, né? Desta maneira, no espaço euclidiano tridimensional, um tensor de ordem zero possui 3 elevado a zero igual a um componente, grandeza escalar. Tensor de ordem 1, 3 elevado a 1 igual a 3 componentes, grandeza vetorial. E um tensor de ordem 2, 3 ao quadrado igual a 9 componentes, tensor de segunda ordem. E os seus equivalentes, né? No espaço euclidiano bidimensional. Seria 2 elevado a zero igual a 1, né? Manteria 1. 2 elevado a 1 igual a 2, para a grandeza vetorial. 2 ao quadrado igual a 4 para o tensor de segunda ordem, tá certo? Muito bem. Bom, agora vamos falar o que implica nessas grandezas, né? A mudança do sistema de referência, tá certo? No caso das grandezas escalares, como elas são representadas e apresentam uma única componente, né? Componente essa cujo valor não está associado a nenhuma direção, eixo ou sistema de referência específico, seu valor independe do sistema de coordenadas utilizado. Então, para uma grandeza escalar, né? Se eu tiver um sistema x, y, z, ou x', y', z', a temperatura naquele ponto não vai mudar. Né? Tem uma componente só, a temperatura física ali é sempre a mesma. Não tem componentes, tá certo? A serem variáveis de acordo com o sistema de referência, né? Não confundir com as coordenadas daquele ponto no qual eu estou medindo a temperatura. Então, se eu estou medindo a temperatura num ponto, ok? Estou medindo a temperatura num ponto qualquer de um corpo, né? As coordenadas da posição desse ponto podem até mudar. x, y, z para x', y', z'. Mas a temperatura não vai mudar, ok? Então, essa diferença é muito importante. E não confundir um sistema de referência, né, que é um sistema posicional, com um sistema de unidades. Então, é claro, a temperatura ela vai mudar se eu sair de graus Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, né, e assim por diante. Ok? Então, é importante também não confundir sistemas de referência com sistemas de unidades. Ok? Muito bem. O sistema de unidades ele também se aplica no caso de grandezas vetoriais e tensoriais, né? Porque na hora de comparar intensidades, aí entra em jogo o sistema de unidades. Na hora de definir componentes, entra em jogo o sistema de referência. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Já as grandezas vetoriais, né, no caso tridimensional, apresentam 3 componentes cujos valores estão associados a uma direção, eixo ou sistema de referência específico. Consequentemente, seus valores, os das componentes, dependem do sistema de coordenadas utilizados. Então, o mesmo vetor, né, fisicamente definido, né, ele vai ter componentes diferentes se eu mudar o sistema de referência, de x, y, z, por exemplo, para x', y', z'. Ou um sistema 1, 2, 3 para 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Tá? E aqui a gente vai considerar essa mudança sempre entre sistemas coordenadas cartesianas ortogonais. Tá certo? Então, sempre serão sistemas formados por 3 eixos ortogonais entre si. Né? Um sistema pode ser obtido do outro por translação ou rotação. Né? Ok? Então, vamos lá. Então, em um sistema de referência definido pelos vetores unitários E1, E2 e E3, lembrando que na mecânica esses vetores unitários nas direções são chamados de versores, né? No sistema x, y, z seriam i, j e k, né?
mas aqui a gente vai adotar E1, E2 e E3 nas direções de eixos 1, 2 e 3. O eixo 1 correspondendo à direção X, o eixo 2 correspondendo à direção Y, o eixo 3 correspondente à direção Z. Tá certo? Então, esse vetor V está aparecendo aí em letra maiúscula e negrito, para diferenciar das suas componentes, que não estão em negrito. Ele vai ser representado por uma soma de 3 vetores, né? Então, o vetor V ele é a soma de V1 vezes E1, mais V2 vezes E2, mais V3 vezes E3. Onde V1, V2 e V3 são as suas componentes nas direções dos eixos 1, 2 e 3. Se fossem sistemas X, Y e Z, seriam Vx, Vy e Vz nas direções de I, J e K, ok? Tá certo? Então, V1, V2 e V3 são as componentes. E1, E2 e E3 são os versores, ou vetores unitários nas direções. Tá? E o vetor V pode ser representado por essa soma. Tá certo? Outra maneira também, às vezes, de se representar o vetor é por uma coluna, uma matriz coluna, né? Tá certo? Com 3 linhas e uma coluna, onde aparecem lá as componentes V1, V2 e V3 deste vetor. Ok? Vamos lá. Então, está aí um caso, exemplo, né? Quer dizer, no caso plano, o vetor R, ele vai ter componentes Rx e Ry nas direções X e Y, nesse sistema X e Y, e terá outras componentes Rx' e Ry' nas direções X' e Y'. Eu não coloquei aqui essas componentes para não ficar muito carregada a imagem, tá? Mas você repara o seguinte, o vetor R não muda. Então, ele existe lá no vetor XY. Se eu rodo para o vetor X', Y', faço uma rotação θ, o vetor R continua imutável, mas as componentes dele vão mudar, tá certo? Muito bem. E o sistema de referência definido pelos vetores unitários E1', E2' e E3', então seria outro sistema de referência, com direções 1', 2' e 3', né? Ou seria o caso de x', y' e z', se eu trabalhasse com eixos x, y, z. Então, E1', E2' e E3' serão os versores unitários, né? Nas direções dos eixos 1', 2' e 3'. Tá? Nesse outro sistema de referência, aquele mesmo vetor, que não mudou como grandeza física, ele será representado por essa soma vetorial. V1' é 1', mais V2' é 2', mais V3' é 3'. Né? Onde V1', V2' e V3' são as componentes desse vetor nesse outro sistema de referência. Então, repara, o mesmo vetor, né, num sistema de referência com as componentes V1, V2 e V3. No outro sistema de referência, o mesmo vetor com as componentes V1', V2' e V3'. Né? Claro que vai nos interessar saber como mudar de um sistema para o outro, né? Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, como eu já havia dito, né? Repara que o vetor V não mudou, é o mesmo. O que muda de um sistema de referência para outro é a sua representação por componentes, ou seja, os valores das suas componentes. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer a decomposição do vetor V representado no sistema original, V1 é 1 mais V2 é 2 mais V3 é 3, na direção linha, né? Sempre que eu quero achar a componente de um vetor, basta fazer o produto escalar daquele vetor pelo unitário naquela direção. Então, V1' nada mais é que o produto escalar de V por E1'. Mas eu posso dizer que V seria igual a V1 é 1, mais V2 é 2, mais V3 é 3, escalar é 1'. Ou V1 vezes E1 escalar é 1', mais V2 é 2 escalar é 1', mais V3 é 3 escalar é 1'. Repare que V1', sendo uma componente, ela é um número, é um escalar. E o resultado daquela última expressão também será um escalar, porque será a soma de produtos de valores numéricos, V1, V2 e V3, pelo produto escalar entre vetores unitários. Né? Tá certo? Ok? E esse produto escalar entre vetores unitários nada mais será que o cosseno do ângulo entre esses vetores. Né?
os cossenos diretores, tá? Ok? Então, essa sistemática que eu fiz, né? Para achar V1', eu posso fazer também para achar V2' e para achar V3', né? Seria fazer o produto escalar por E2' e por E3', que é o que aparece aqui, né? Então, a projeção do vetor V nas direções, o S ali ficou maiúsculo por engano, né? Nas direções 2' e 3' pode ser reescrita dessa maneira. Então, V2' igual V1, E1, E2', mais V2, E2 escalar, E2', mais V3, E3 escalar, E2', e V3' igual V1, E1 escalar, E3', mais V2, E2 escalar, E3', mais V3, E3 escalar, E3'. Então, tudo análogo ao anterior, né? Tá certo? Ou matricialmente, eu posso escrever desta maneira, tá? Ou seja, as componentes do vetor no sistema novo, 1', 2' e 3', será igual a essa matriz alfa multiplicada pelo vetor com as componentes V1, V2 e V3 no sistema original. E as componentes dessa matriz alfa nada mais serão que os cossenos diretores entre as direções, né, dos versores, dos vetores unitários. Tá? Então, repara ali que eu sempre tenho o produto escalar entre dois vetores unitários, que dá como resultado um cosseno entre as direções respectivas. Tá certo? Então, V' será igual a matriz alfa vezes o vetor V. Né? E, analogamente, eu poderia fazer o contrário. Né? Eu poderia decompor V1 em relação às direções E1', E2' e E3'. Então, seria um trabalho análogo. Né? Então, V1 seria V escalar E1', né? V2 seria, desculpe, E1, V' escalar E1, né? É o contrário, desculpe. O V2 seria V escalar E2 e o V3 seria V escalar E3. Só que agora o vetor V estaria representado como V1' E1', mais V2' E2', mais V3' E3'. Então, seria um trabalho semelhante a esse, só que onde está V1', V2' e V3', apareceria V1, V2, V3, tá certo? Ok? E onde está V1, E1, mais V2, E2, mais V3, E3, apareceria V1', E1', mais V2', E2', mais V3', E3'. E ali onde aparece E1' seria E1, onde aparece E2' seria E2, e onde aparece E3' seria E3. Tem um mutatis mutandis aí, que chegaria a essa expressão. Ou seja, eu tenho uma matriz beta que transforma as componentes no sistema E1', E2', E3', no sistema E1, E2, E3. Então, tenho essa matriz alfa para sair do sistema E1, E2, E3 para E1', E2', E3', e essa matriz beta para ir do sistema E1', E2', E3' para o sistema E1, E2, E3. Ok? Muito bem. Então, tem a matriz alfa e a matriz beta. Se eu analisar, né, como aqui eu terei resultados escalares, vocês podem reparar que essa matriz é transposta dessa. Por exemplo, o elemento 1, 2, né, dessa matriz, o alfa 1, 2, é 2 escalar E1', né? Aqui o elemento 2, 1 é o E2 escalar E1' também, só que com a ordem trocada, o que não altera nada do produto escalar. Então, eu posso já dizer de antemão que a matriz alfa é a transposta da matriz beta. Então, olhando numericamente, né? Então, lembrando, comparando aí, por exemplo, o E1,2 dessa matriz, né? Primeira linha, segunda coluna, com o E2,1 dessa matriz, né? Os valores são idênticos. E2 escalar E1', é idêntico E1' escalar E2. Mesmo eu vou reparar para os outros elementos. Então, a matriz beta, na realidade, ela é transposta da matriz alfa e vice-versa. A matriz alfa é transposta
da matriz beta, ok? Muito bem. Mas eu também tenho que, obviamente, uma é inversa da outra. Porque se eu fizesse, né? Aqui eu tenho V é igual a beta V', mas V' é alfa V. Então eu teria V igual a beta vezes alfa vezes V. Então beta vezes alfa tem que ser igual a matriz de identidade. O que fornece também a conclusão que alfa e beta são inversas uma das outras, né? Uma da outra, desculpe. Então, beta e alfa são inversas uma da outra e são também transpostas uma da outra. O que na álgebra linear são chamadas de matrizes ortogonais, né? Então, uma matriz é chamada ortogonal quando a sua transposta é igual à sua inversa, tá certo? Então, esse é o conceito de matriz ortogonal. O que é bom porque facilita calcular a inversa, né? Se você precisa inverter essa matriz, ao invés de você precisar usar aqueles algoritmos para inversão de matrizes, basta você achar a transposta da matriz que você já está achando a inversa. Então, essa é a vantagem das matrizes ortogonais. Ok? Muito bem. Então, ali a gente viu, né, como fazer a mudança de grandezas vetoriais, né, ou tensoriais de ordem 1. Então, basta montar a matriz alfa ou a matriz beta e você faz a transformação das componentes respectivas. Ok? Muito bem. Agora a gente vai ver como é que faz a mudança de componentes no caso das grandezas tensoriais de segunda ordem, né? Muito bem. Como a gente já havia dito anteriormente, né, esses tensores de segunda ordem são usados para estabelecer relações entre grandezas vetoriais, né, mais um mesmo sistema de referência. Tá certo? Por exemplo, nós veremos que um sistema de referência, a tensão total, será igual, a tensão total num ponto será igual a matriz sigma, a matriz de tensões, né, um estado de tensões num ponto, vezes um vetor n. Então, essa expressão, né, quer dizer, um vetor igual a um tensor de segunda ordem multiplicado por um vetor, vai acontecer no nosso caso na análise de tensões, né? Então, se no sistema de referência 1, 2, 3 eu tiver que U é igual a matriz T, a matriz T nesse caso já é um tensor de segunda ordem, vezes o vetor V, então repara que no caso a gente está usando, né, chaves para representar grandezas vetoriais e o colchete para representar grandezas tensoriais, né? No sistema de referência, essas grandezas vetoriais também estarão relacionadas por uma grandeza tensorial, já que essa relação ela é típica do fenômeno físico e não do sistema de referência. Como eu falei, o sistema de referência apenas define as componentes. Então, se U é igual a T vezes V no sistema de referência 1, 2, 3, no sistema de referência 1', 2', 3', nós teremos que 1' será igual a T', V'. Né? Então, assim como as componentes de 1' serão diferentes das componentes de U, e as componentes de V' serão diferentes das componentes de V, as componentes de T' também serão diferentes das componentes de T, já que eu mudei de sistema. Nós já vimos como encontrar, né, U' e V' a partir de U e V se eu conheço as direções dos versores do sistema de coordenadas. Tá certo? Então vamos ver se a gente pode utilizar essas mesmas matrizes para fazer a transformação das componentes do tensor T do tensor T'. Ok? Vamos lá. Então repara que as grandezas vetoriais são sempre associadas pelo mesmo tensor de segunda ordem. É o que eu falei, né? É uma questão de relacionamento das grandezas físicas. Mas que este também possui componentes distintas nos dois sistemas. Repetindo o que eu falei. O que a gente objetiva agora é obter a relação entre as representações do tensor de segunda ordem nesses dois sistemas através da seguinte dedução. Vamos lá. Então eu tenho que U' é igual a T', V', né? Mais U' é igual a alfa vezes U. E V' é igual a alfa vezes V. Então, eu substituí lá na primeira linha, U' por alfa vezes U. E V' por alfa vezes V. Tudo de acordo com o que foi deduzido anteriormente, né? Tá certo? Muito bem.
nada me impede, né, que eu pré-multiplique, tá certo? Cada uma dessas equações por alfa transposta, né, tá certo? Então eu teria que alfa transposta vezes alfa vezes U é igual a alfa transposta vezes T' vezes alfa vezes V. Ou chego na identidade, né? Alfa transposto vezes A, lembrando que alfa é uma matriz ortogonal, então alfa transposto é a sua inversa, alfa transposto vezes A seria a identidade. Identidade vezes U dá o próprio U, né? Então U é igual a alfa transposto T' alfa vezes V. Tá certo? Muito bem. Então, eu fico com U igual a alfa transposto T' alfa vezes V. Mas justamente, eu estou relacionando agora U com V. Mas U é relacionado a V pelo tensor T. Então, logo eu posso dizer que T é igual a alfa transposto vezes T' vezes alfa. Ou seja, eu cheguei como obter T em função de T'. E se eu pré-multiplicasse os dois lados dessa equação, né, por alfa e pós-multiplicasse por alfa transposto, então se do lado esquerdo eu multiplicasse, né, o T por alfa e do lado direito por alfa transposto, mesma coisa do lado direito da equação, eu vou ter que alfa T alfa transposto, que agora foi para o lado direito, lá no final, seria alfa vezes alfa transposto, que dá a identidade, e pode sumir, vezes T' vezes alfa transposto. Então eu chego à conclusão que T' é igual a alfa vezes T vezes alfa transposto. Então, se eu obtive a matriz alfa, que transforma as componentes de vetores, né? Ou seja, V' é igual a alfa V e U' é igual a alfa U, eu também consigo achar T' como alfa T alfa transposto, ou seja, a mesma matriz utilizada na transformação de componentes vetoriais pode ser utilizada na transformação das componentes do tensor de segunda ordem. Só que nesse caso, além de pré-multiplicar por alfa, eu vou pós-multiplicar por alfa transposto, tá certo? Então, se ficou alguma dúvida na última linha, né? O que eu fiz ali foi pré-multiplicar cada lado da equação logo depois da palavra logo, né? Logo, dois pontos, eu pré-multipliquei por alfa e pré-multipliquei por alfa transposto. Só que depois, a seguida, a gente trocou de posição, né? Tá certo? Ou seja, o T' veio para o lado esquerdo, porque só sobrou T', e o alfa T alfa transposto foi para o lado direito, tá? Mas é só analisar com calma que vocês vão entender isso aí, tá certo? Então, o objetivo dessa aula foi fazer uma rápida revisão, né? Do que são as grandezas físicas, a sua classificação, lembrar algo que vocês viram desde o ensino médio, depois viram na graduação, que é a diferença entre grandezas escalares, vetoriais e tensoriais, mas as grandezas tensoriais são pouco utilizadas na graduação, né? Tá certo? Lembrar que quando eu mudo de sistema de referência, eu mudo as componentes das grandezas, tá certo? Exceto no caso da escalar, né? Ok? Aprendemos aqui como fazer a mudança das componentes, né? Quando eu saio de um sistema para outro, ok? Então a gente cria uma matriz, né? Que no caso do plano vai cair numa matriz de rotação, né? Tá certo? Ok? Essa matriz de cosseno de diretores será uma matriz de rotação. No caso de tridimensional, vai ser uma matriz mais complexa, né? Com todos os cossenos diretores, os cossenos entre os ângulos dos versores, né? Mas essa mesma matriz alfa pode ser utilizada também para fazer a análise da mudança de componentes para as grandezas tensoriais de segunda ordem. Tá certo? Ok? Então, com isso, eu encerro a nossa aula, né? Será passada para a semana seguinte alguns exercícios para vocês fazerem, tá certo? E relembrar esse tópico, né? E a gente fica à disposição de vocês para quaisquer dúvida que vocês tiverem. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.